Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é professora Luzilete e nós vamos trabalhar com o componente curricular de língua portuguesa. Lembrando que nesta unidade nós estamos falando sobre a produção de alimento saudável. Então vamos lá para o nosso livro, para a gente começar a aula de hoje? Olha lá, em um outro momento, quando os organizadores desse material abriram essa unidade, né, ele pedia lá para você falar de uma receita, né, se você já tinha ajudado a fazer uma receita, né, se não tinha, que receita você gostaria de ajudar a preparar, se você já fez, né, que receita foi essa que você fez, que você ajudou a fazer, né? Espero que vocês tenham respondido, espero que vocês tenham pensado bem sobre isso, porque na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é realizar uma receita. O que é uma receita? A receita ela existe justamente para quê? Para auxiliar na produção desse alimento saudável. Então vamos ver lá o que começa ali, ó. Então no fundo ali a gente tem, né, um fundo bem interessante, que nós temos talheres, né, talheres feitos de madeira, sobrepostos em uma mesa, significando que nós vamos pôr a mão na massa, né? Então receita tem a ver com isso. Receita tem a ver com o preparo dos alimentos, como é que se faz isso. Vamos ver lá, para realizar uma receita. Frutas, verduras e legumes comprados na feira podem ser preparados e consumidos de diversas maneiras, porém isso exige planejamento, né? Então, tudo que eu compro na feira eu posso utilizar de várias maneiras. Eu posso comê-los in natura, o que é possível, né, comer in natura, e também posso usar eles no preparo de outros tipos de alimentos. Para isso, eu preciso de planejamento. O que é planejar, né? É eu organizar, é eu pensar primeiro o que eu quero fazer. Essa é a grande sacada, né? Eu tenho que saber o que eu quero fazer, porque se eu não sei o que eu quero fazer, como é que eu vou me planejar? Então, primeiro eu tenho que saber o que eu quero fazer, depois eu tenho que pensar o que eu vou precisar para fazer esse alimento, né? Aí depois eu vou verificar se eu já tenho esses ingredientes lá na minha casa. Se eu não tenho, eu vou ter que fazer o quê? Né? Se eu tenho, quais eu tenho? Eu tenho todos, eu tenho só alguns? Se eu não tenho todos, né, quais que eu vou precisar para completar esses que eu tenho em casa? Então, eu vou precisar ir ao mercado, ao mercado ou à feira, né, comprá-los para então fazer a receita. Tudo isso é planejamento. Já imaginou? Eu decidi que eu vou fazer um bolo. Ótimo! Você tem todos os ingredientes? Aí eu começo a fazer o bolo sem olhar se eu tenho todos os ingredientes, vou lembrando o que precisa e vou pondo. Aí de repente eu descubro que está faltando ingrediente, aí fica lá uma parte da massa do bolo lá no liquidificador ou na batedeira, né, ou no recipiente, e aí? E o resto que falta? Será que aquele bolo vai sair de acordo com como eu estava imaginando? Não, né? Então eu preciso me planejar antes. E é isso que está dizendo aqui no texto. Consultar uma receita antes de preparar um alimento é importante, pois assim sabemos quais são os ingredientes necessários, qual é a forma de prepará-lo e em quanto tempo ele vai ficar pronto. Então, antes de eu fazer o alimento, eu preciso saber que alimento eu quero fazer e conhecer a receita, né? Conhecer ali o passo a passo de como é fazê-lo. Por quê? Porque eu preciso saber se eu tenho os ingredientes, depois eu preciso saber como é que faz, depois eu preciso saber quanto tempo demora, né? Porque vai que eu resolvo fazer uma receita para a minha visita que vai chegar na hora do almoço. E aí eu resolvo fazer uma receita que diz lá que eu tenho que deixar na geladeira de um dia para o outro. Vai dar tempo de eu fazer para minha visita? Não vai, né? Porque se ela vem para a hora do almoço, como é que eu vou deixar a receita de um dia para o outro lá na geladeira? Não dá. Então é por isso que eu tenho que conhecer essa receita e isso entra no meu planejamento. No capítulo anterior, você estudou os alimentos in natura, né? O que são alimentos in natura mesmo? Vocês lembram? Já diz, né? In natura, quer dizer, ao natural, quer dizer, do jeito que ele está lá na natureza. Então, alimento in natura é aquele que eu consumo tal qual ele é na natureza, sem qualquer modificação, sem qualquer processo, né? Leia a seguir uma receita que usa esse tipo de ingrediente e circule os exemplos que encontrar. Então, nós vamos acompanhar a receita que vem a seguir,
Primeiro nós vamos ler, entender a receita, do que se trata, como é que se faz, que ingredientes se precisa, e depois nós vamos circular os alimentos in natura que aparecem nessa receita, tá bom? Então nesse primeiro momento vamos nos preocupar somente com a leitura. Então olha lá. A começar a receita ela é um texto, não é um texto? Não traz uma informação lá? Traz, né? Só que a receita, ela é um texto que tem uma estrutura diferente, ela é dividida em partes, né? Eu vou ter lá a parte do título, porque todo texto tem um título, então a receita também tem um título. Eu vou ter a etapa dos ingredientes, eu vou ter a etapa do modo de preparo e lá embaixo eu vou ter o tempo de preparo e também o rendimento, quer dizer, essa receita dá para quantas pessoas? Vai render quantos pedaços? Ou vai render, sei lá, quantas pessoas vão poder consumi-las, né? Então, são essas as etapas que tem que constar numa receita. Bem, visto isso, agora nós podemos começar a leitura do nosso texto. Então, olha lá. Primeiro, qual que é o título desse texto? Sanduíche natural. Oba! Então, eu vou aprender a fazer um sanduíche natural. Se tem a palavra natural, significa que eu vou usar pouco ou quase nada de produtos processados, né? Pode ser que uma coisa ou outra ali apareça como processado, mas se ele tem o nome de natural, significa que a maior parte dos ingredientes que eu vou utilizar, se não todos, mas pelo menos a maior parte, estão no estado in natura, tá bom? Ou no máximo, né, ali processado, porque às vezes precisa fatiar, coisas assim. Então, olha lá. Ingredientes. 1 pacote de pão de forma integral. Então, o pão, ele é um alimento processado, né? Por quê? Será que tem árvore de pão na natureza? Ah, eu vou colher um pão lá no fundo do quintal. Dá para colher o pão? Não, a gente tem que ir na panificadora comprar o pão, né? Ou no mercado, enfim. E ele é processado por quê? Porque ali, para formar o pão, são colocados muitos ingredientes, né? A farinha de trigo, que também é processada, vai precisar do ovo, vai precisar de água, vai precisar de fermento, quer dizer, vai precisar de uma série de ingredientes que vão ser misturados e que aquela mistura, aquele processo, vai gerar o pão. Então, o pão é um alimento processado. 1 cabeça de alface. Bem, alface é in natura, né? Alface, está dizendo 1 cabeça de alface, então é tal qual ela está lá na natureza. 3 cenouras raladas. Então, eu vou pegar a cenoura normal, né? E vou ralar. Ah, professora, mas eu não tenho a cenoura lá na minha geladeira, então eu decidi que eu vou pegar aquela cenoura que está lá na lata de conserva que já vem picadinha. Veja, aquela cenoura da latinha já não é mais in natura, né? Ela já sofreu um processo, então ela já é um alimento processado, tá bom? Daí, 3 tomates, in natura, 1 maço de cebolinha, não é isso? E 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E também azeite de oliva e o sal, tá certo? Então, esses são os ingredientes que eu preciso ter. Eu preciso ter todos esses ingredientes para eu fazer o meu sanduíche natural. Agora eu vou descobrir como é que faz. Então, vamos ver o que diz aqui, como é que eu faço esse sanduíche natural. Primeira e grande, importante informação, higienize e enxugue bem as folhas da alface, o tomate e a cebolinha. Importantíssimo. Por quê, gente? Porque mesmo que o produto que você vai usar, o tomate, a alface e a cebolinha, mesmo que eles sejam produtos orgânicos, quer dizer, que não recebem nenhum tipo de agrotóxico, de produto químico, ainda assim, ele está lá no ambiente, ele está lá na natureza, né? Passa bichinho por ele, tem uns bichinhos que ficam até grudadinhos ali na folhinha de alface, pega a poeira, né? Pega aí os micro-organismos que estão no ambiente, né? E que acabam ali se acumulando nas folhas. Então, e mesmo que ele seja orgânico, eu preciso sim higienizar muito bem eles antes de utilizá-los. Ah, mas lá na feira, mas o meu, professora, comprei na feira, já estava bem bonito, tudo bem lustradinho lá, assim, ó, na banca, bem bonito, nem precisa lavar. Precisa sim. Quantas pessoas não passaram por ali e de repente não pegaram esse alimento para olhar, né? Precisa lavar sim.
Toda vez que o alimento chega em casa, ele tem que ser muito bem lavado antes de ser armazenado onde quer que seja. Então, o autor ele já está trazendo essa informação. Segunda, corte os tomates em rodelas finas e reserve-os. Então, não está dizendo que é para picar o tomate, não está dizendo que é para cozinhar o tomate, não. Está dizendo que é para cortar em rodelas finas e deixar num cantinho lá. Depois, em um recipiente, junte o peito de frango desfiado, as cenouras raladas e a cebolinha picada. Então, você vai pegar o frango desfiado, as cenouras raladas, a cebolinha picada e vai o quê? Misturar. Tempere com azeite e sal a gosto e com uma colher misture bem. Então, além disso, vou pôr um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite e vou misturar bem. Em um prato, coloque 2 fatias de pão. Em uma delas, passe a mistura de frango, né, aquela mistura que a gente fez aqui no item 4. E na outra, coloque uma folha de alface e uma rodela de tomate. Então, numa parte do pão eu passo aquela mistura, na outra eu coloco a alface e o tomate. Repita esse passo com todas as fatias de pão. Feche os sanduíches, né? Então junte as partes, né? E corte-as na diagonal fazendo triângulos. Então quando eu junto as 2 fatias de pão, eu vou ter mais ou menos um quadrado, né? E aí eu vou cortar na diagonal e vai formar então os triângulos. Então isso aqui é como fazer. E aí eu tenho lá o tempo de preparo. Quanto tempo demora para fazer isso? 30 minutos. Quer dizer, meia hora eu vou precisar para fazer isso. E quantos sanduíches vai render? Bom, isso vai depender do tamanho, né, do pacote de pão. Mas aqui, esse daqui diz que vai render 20 sanduíches. Então, olha que bacana, né? Vai dar para bastante pessoas comerem esse sanduíche. Tá certo? Muito bem. Aí ele pedia para a gente circular na receita os ingredientes que são o quê? In natura. Então, nós vamos voltar nos ingredientes ali e nós vamos circular, né? Que alimentos são esses que estão in natura? Bom, o pão. Já conversamos, né? Pão é um alimento in natura? Não, né? Porque o pão é um alimento processado, ele precisa de outros elementos para ser misturado, sofre um processo e aí então a gente tem o pão. Então o pão não é. A cabeça de alface é in natura? É, então eu vou circular lá a cabeça de alface. 3 cenouras raladas é in natura? Sim, se eu vou pegar a cenoura e vou ralar, sim, então eu vou circular lá. 3 cenouras raladas. Ah, professora, mas eu vou usar o da latinha. Sim, você vai usar, mas ele está pedindo para circular aqui no texto, como está no texto. Então, no texto está dizendo 3 cenouras raladas. 3 tomates. Tomate é in natura? Sim, in natura. Então, circula o tomate. Um maço de cebolinha. Cebolinha é in natura? Sim, é in natura, né? E 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Será que o peito de frango cozido e desfiado é in natura? Não, né? Não é. E o azeite de oliva, será que é in natura? Também não, porque ele sofre um processo, né? E o sal? O sal também, né? O sal, na verdade, ele é um mineral, né? Ele é um mineral, mas ele sofre um processo para virar sal, né? Para chegar no sal, ele sofre um processo. Então, nós vamos circular lá a cabeça de alface, as cenouras raladas, os tomates e a cebolinha. Circularam? Sim ou não? Sim, né? Então, por hoje é só. Eu encontro vocês na nossa próxima aula para a gente continuar falando sobre preparo de alimentação saudável. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.